Hora do chá. Hora do chá. Hora do chá com Yuri Hayashi. Podcast oficial da Escola de Chá em Baú. Finalmente, estamos voltando com o podcast da Escola de Chá em Baú, a Hora do Chá. Foi um longo hiato, foi sem querer, gente, desculpa, mas eu não tive como. Foram muitas coisas acontecendo na escola, eu tô trabalhando muito, não tô reclamando, mas é para vocês saberem que não foi intencional. Tanto não foi que hoje nós vamos fazer uma super entrevista com uma pessoa super bacana que está aqui visitando a escola, que é o Fábio. Ele vai contar um pouco melhor a história dele, mas só para apresentar, ele é da Vai Ter Chá lá de Brasília. Fábio, dá um oi. Olá, primeiro agradecer a Yuri pelo convite para retomar esse podcast. Nossa, logo com a gente, né? Muito Me bom. sentindo até alguma coisa assim. Não, mas Né? Não, mas muito bom estar aqui, esse lugar maravilhoso, apenas segunda vez. Espero que tem que visitar mais. Vezes, com certeza. São Bento merece. Com certeza. E a gente fica esperando, cada curso que sai, aí a gente vai aparecendo, né? Boa. A gente vai vindo Eu pra falo cá. pro pessoal que eu vou inventar curso só pro pessoal voltar. Por favor, né? Tipo isso. Bom, Fábio, eu queria que você falasse um pouco pro pessoal como é a sua história com o chá. Aí depois a gente fala da marca. Tá. A minha história com o chá, ela é bem, acho que bem parecida com de várias pessoas, mas tem um fator engraçado que eu não nasci no Brasil, nasci durante o doutorado do meu pai na Suécia e vim para cá com 4 anos, para Brasília. E eu lembro desde as primeiras lembranças assim, realmente de Brasília e coisas de Brasília, era eu apaixonado por mate. Não, tinha uma amiga da família que fazia uns jarrões assim de mate bem açucarado, assim, gelado. E eu amava aquilo de um tanto, que minha mãe ficava tipo surpresa, assim, eu queria ir na casa dela só pra tomar mate. Ai, que engraçado. E aí desde pequeno eu sempre fui muito, muito fã realmente de mate. E eles trouxeram desses 7 anos que eles passaram por lá, um pouco da cultura do chá mesmo, Sim, né? sim. Então a gente sempre tomou algum chazinho em casa. Tinha chá da tarde? Não, era Esporádico. Era esporádico, mas assim, tinha sempre uma prática de tomar uma bebidazinha quente e muitas vezes seu chá. E aí, junto com isso, com o fato de eu não gostar nunca gostei muito de café, desculpa aí, pessoal, que ama café, eu sei que A gente entende, né? a gente entende. Adoro o aroma, mas nunca consegui tomar. Super comum, aliás. Exatamente. Muita gente. E aí eu sempre fui indo pro chá, assim, então sempre alguma coisa quente, assim, vou pro chá. E também da minha avó com essa prática bem de interior do Goiás, das plantas medicinais e infusões, tissanas Já e tudo é coisa mais. bem do brasileiro. Exatamente. E aí juntou esse lado também. Então sempre foi uma coisa presente, mas era aquela coisa, assim, o que tinha na adolescente aí meados de 90, não tinha muita opção, né? Então não tinha eles não tinham opção, não tinha ponto. opção. Ainda mais em Brasília, uma coisa em São Sim. Paulo, Brasília não tinha nada. E então tomava assim, muito de saquinho de camomila, de hortelã, essas infusões. E aí eu fui estudar, na época eu tocava baixo e fui estudar numa escola de música no norte da Suécia. E passei 1 mês e meio lá no inverno. E aí eu tinha que me aquecer, né? Tipo, era menos 18 graus constante. Sei. E lá eles me introduziram a chás, né, assim, os clássicos, Earl Grey, Lady Grey, English Breakfast, essas coisas todas, ou os frutados e tal, bem comum assim da Europa. E eu já comecei a ficar louco, assim, uau, que coisa, nossa, tem umas caixinhas assim. Inédito, né? Uma coisa assim. E depois de 2 anos eu voltei para ficar estudando mais tempo lá, onde eu ia ficar 1 ano, acabei ficando só 13 meses, mas aí me levaram em Uppsala, na Suécia também, para a primeira vez que fui numa casa de chás especiais. Olha que legal. E eu esqueci o nome agora, mas eu até tenho lá marcado a loja. E nossa, aí foi amor a primeiro cheiro. Mudou. Não, totalmente. A partir daquele eu momento. entrei na loja, aquele emaranhado de aromas Sim. e aquelas latas lindas, Sim, não sei sim. o quê. Eu fiquei louco.
E foi a primeira vez aí, então, 99 e 2001, que eu tive os contato com chá a granel. Entendi. Aí comprei os infusores, né, de bolinha, aquela coisa toda. E comecei a realmente a ser uma coisa... É isso que a gente sempre tem meio que o nosso ritualzinho, né? Sim. Aquela coisa que a gente vai lá, prepara e chama... pessoal mesmo. Isso. E foi muito isso. As pessoas começavam a viajar, traziam chá pra mim. Eu viajava, comprava chá. Aí chamava os amigos para tomar chá comigo. E aí, com o crescimento do chá até no Brasil e facilidade de viajar, internet, de você procurar uma loja de... Putz, as primeiras viagens internacionais que eu fiz para achar uma casa de chá na cidade era... Não, assim, não tinha facilidade de você ter um celular e colocar um Google Maps, sair procurando. Procura, onde é que tem. Exato. Era de boca a boca, tem uma casa de chá ali e tal. Mas aí eu comecei a colecionar chás. E quando eu fui ver, comecei a fazer isso realmente mais intensivamente. E lá para já, depois de uns 10 anos fazendo isso, eu olhei um dia e falei, gente, esse tanto de chá. O armário, armário, né? Todo mundo fica com esse problema, olha, o armário. O que eu vou fazer com esses chás e tal? E eu estava muito na época que eu tinha acabado de mudar para uma casa onde eu moro, e, enfim, morar sozinho, receber os amigos, fazer jantares, almoço e tal. E era sempre muito isso. Tipo, galera, chegou uns chás novos, vamos vir aqui, vamos provar, vamos fazer o quê? E eu ia para as lojas de chá e ficava enchendo o saco dos vendedores, das vendedoras, para elas me explicarem de onde vem aquele chá, o que era aquilo, Legal. não sei o quê, começar a aprender, e, tipo, né, essa questão da camélia sinense, infusões, e blá, 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 família de chá. E aí, enfim, e tentava sempre passar isso pros meus amigos, né? De contar essas histórias. A informação, exatamente, né? E muito, para mim, o chá tem a ver com isso, dessas trocas, dos encontros e das histórias. Ele estimula muito essa coisa social, exatamente, né? O chá é um encontro sempre, Sim. não tem como. Eu sinto que tem essa coisa a gente fica curioso por informação histórica, cultural, porque é bem, né? Eu acho que quem gosta de chá gosta de ler, sabe? Gosta de estudar um pouquinho, aquela coisa. Então, eu acho que ele fomenta muito, porque tem muita parte cultural bacana por detrás de tudo, muita e aí parte vem esse meu mitológica. lado, que é antropólogo, eu sou antropólogo de formação, sim. então e aí que é pronto. Então. Quero saber tudo, quero saber como que era 5.000 anos atrás, e como que foi desenvolvendo. Enfim, e aí numa dessas, estava com uma amiga que ela um dia... tava me visitando e falou, Fábio, deixa eu tirar uma foto com todos os seus chás. Eu, sério? Ela, põe aqui. Aí eu olhei e falei, gente... Não cabe na foto. Não cabe na foto, foi basicamente isso. E aí eu conversando, falei, poxa, podia ter um tea truck. Era bem na onda que tava... Que ano que foi? Isso foi já final de 2013 para início de 2014, foi quando em Brasília tava começando a dar um boom dos food trucks. E não sei como é que estava, já em São Paulo já deveria ter um tempo, sei lá. Mas foi quando estava começando realmente, aí eu, poxa, podia ter um tea truck, né? E aí eu queria um truck que não fosse que eu ficasse dentro, mas que eu abrisse como uma cozinha, porque eu achava que o chá tinha que ter esse contato. Sim. E aí e foi uma época que eu estava muito também aficionado, que é um dos meus autores favoritos, o Ítalo Calvino, né, Cidades Invisíveis e O Castelo dos Destinos Cruzados, principalmente, os 2 livros favoritos. E eu estava nessa pegada das histórias, de realismo fantástico. E aí a minha ideia era muito isso, de ter os chás, levar alguns para cada evento que eu fosse fazer com o tea truck e vender a bebida e meio que convidar pessoas ou escrever, enfim, criar histórias para os chás. Sim. Mini historinhas como, né, no Cidades Invisíveis, e a pessoa, então, o cardápio seriam essas histórias que misturariam as histórias dos próprios chás com as minhas viagens, com as pessoas que eu fosse chamar para escrever, bem essa coisa bem calvina mesmo, das trocas, das relações bem narrativas, exatamente. E aí o cardápio seriam essas histórias, as pessoas escolheriam quais histórias elas iriam tomar. Esse foi o início da Vai Ter Chá. Foi a ideia. Isso. Eu demorei 1 ano e meio, quase 2 anos, na verdade, elaborando isso e, tipo... Pensando. Tem que deixar tudo perfeito, tem que não sei o quê, tem que ter a história de todos os chás, tem que ter já o copinho, tem que... Enfim, essa coisa, né, que a gente quer tudo perfeito para poder colocar para o mundo. E aí, tava um dia... Eu trabalho com produção cultural, né, essa é a minha área de trabalho, e
E eu estava participando de um debate na Universidade de Brasília para os alunos de publicidade, e o tema era Existe vida além das agências, que era para mostrar possibilidades de trabalho atrelado à comunicação e à publicidade, mas que não fosse em agência. Tá. E aí eu estava lá falando dos eventos que eu faço, festivais e tal, produção cultural, e tinha também uma pessoa que era a Gra, do Limonada Project, que faz vários tipos de evento e tal, e falando, e aí começou um brainstorm de cada um falar dos projetos que ainda não, que estavam guardados, que ainda não fazia. Sim. Aí eu falei, tem um projeto de chá que tá aí, não sei o que, vai ter chá. E ela falou, eu tô querendo lançar um evento de doces e chás. E aí vai ser só de doces, porque não tem ninguém de chá em Brasília e tal ainda. Aí eu tenho uma marca tipo ali, querendo um negócio de chá. E ela, então você tem que participar. Mas quando que ela? Daqui a 10 dias como assim? Eu tô quase 2 anos preparando e não tá pronto. E ela, não, você tem que participar. E tal. Aí criei coragem, liguei pro vocalista da minha banda, o André, que é designer. André, preciso de uma marca, preciso de uma logo, preciso colocar isso pra mostrar e tal, não sei o quê. Tinha só o nome até então. Mas e o nome de onde veio? Porque todo mundo fica intrigado da criatividade. Então, foi muito engraçado isso, porque o primeiro nome que eu dei lá no final de 2013 foi que eu tava com uma amiga que é artista também, que ia fazer umas ilustrações pro chás e tal. Sim. E aí a gente brainstorm, chá comigo. E aí eu falei, beleza, chá comigo, legal, nossa, tal. Aí, só que eu demorei esses 2 anos quase e abriu lá em BH, né? E tem uma lindo. E aí eu, gente, caramba, tem agora uma em BH, não vou mais poder, vou ter que ser outro nome. E aí comecei essa, tipo, como que vai ser. E essa coisa do caractere, né, chinês e ter as formas de pronúncias e como que o nome do chá foi difundindo pelo mundo, ou pelos holandeses ou pelos portugueses, e por aí vai indo também. Né? Isso foi me encantando, e tinha essa questão das histórias, dessas narrativas, dessas trocas. E aí veio com esse trocadilho, né? Bem goiano, porque goiano é igual o mineiro que vai cortando, né, os finais a gente brinca, né, do famoso popopó, né, pode pôr pó, pode pôr, né, e então pra gente cortar os finais de palavras é muito comum. E aí veio esse trocadilho, vai ter chá, eu fiquei, aí tea, mas vai tea, aí o próprio espanhol é assim, né? Então, ótimo. Aí, inicialmente, pensei em se fazer com a grafia pro francês, ou alguma coisa. Aí eu, não, ter mesmo, tipo, espanhol ali, pá. E aí surgiu essa ideia de brincar realmente com as formas fonéticas do caractere. Não, chinês. Eu não acho super Foi. Né? Não, aí foi até, assim, meio que eu até brinco, pessoal, eu nunca encontrei e conheci o pessoal eu sigo, enfim, adoro lá o pessoal do chá comigo, mas é meio que, tipo, poxa, obrigado por ter lançado antes de mim, porque eu tive que mudar. E aí surgiu disso, veio dessa questão, e eu acho que foi bem legal porque traz esse lance que tem a ver com o próprio início da Vai Ter Chá, como que ela surgiu, das viagens e dessas trocas. A diversidade, exatamente, né? É global, né? Vem de tudo quanto é lugar. E acaba remetendo lá no início, na China, e toda a coisa, né, milenar e tudo mais. Tem a sua raiz Tem, ainda. exatamente. E aí, enfim, aí veio dali o nome e tal, e aí eu corri esses 10 dias, só como nunca, não tinha todas as histórias de todos os chás, então não sabia como é que eu escolhi, tipo, aí acabei fazendo tipo um livrinho, assim, com todas as histórias que já tinha até então, imprimi só pra galera ver lá, acabei atrasando, aí levei tudo que eu tinha, porque eu não conseguia escolher, aí na banquinha lá, coloquei todas as latinhas que eu tinha. Tipo, eram, sei lá, naquela época eu tinha uns 65 chás diferentes. Haja mesa. Exatamente, não, e era isso, era uma mesa de bancada, não, era de 1,70 por 70 centímetros, uma coisa assim. Tipo, não era muito, e aí, tipo, amontoou, de chá, assim, e as pessoas olhavam. O que é isso, né? Até então não tinha nenhuma loja de chá em Brasília. Tinha um estabelecimento, tipo café, que se denomina Casa de Chá. Só eles até então, mas também não vendiam o chá para o público. E aí foi aquele alvoroço, porque era uma loja, uma feira só de doces. Nossa. E eu lá vendendo chás. E aí as pessoas querendo comprar o chá, e eu ainda, poxa, mas
é só eu vendo a bebida. Não, mas a gente quer comprar para levar para casa, põe num saquinho lá e tá bom, mas fui adaptando. E aí... porque a ideia inicial era só servir. Só servir o chá. Na exatamente. hora da feira. Exatamente. Né? Servir a bebida para realmente incentivar a partir do que eu estava vivenciando até então, de viagens e estudos e procurar pela internet, trocar compartilhar essas histórias e esses chás através da bebida, né, líquida mesmo, né, da bebida pronta. E só que por uma questão bem de mercado e de interesse das pessoas, comecei a vender também, porque isso. Não basta só ter a experiência momentânea, precisamos levar para casa. Só que aí eu comecei aquele dilema, assim, porque era muito isso, de chás que eu comprava, assim, poucas quantidades, sabe? Porque era o que dava para trazer em viagens. Você também, isso, né? Exatamente. E aí eu falei, pô, se eu comecei esse negócio porque eu comprava em grande quantidade, ficava com medo de gastar e acumulei muito chá, eu falei, não faz sentido eu vender a granel solto. Então eu comecei a vender porções pequenas, porque era a ideia de que a pessoa compre, tome, vai para outro, ela possa comprar vários. Então sempre pra foi não muito acumular foco. Mesmo, exatamente. Eu estava até conversando com o Fábio, é um super problema de todo mundo que toma chá. Tem uma hora que o armário não cabe mais. Não cabe. Concordo. E quanto mais você trabalha com isso, mais você se adentra, mais chá aparece, exatamente. E aí eu fui desenvolvendo aos poucos. Primeiro era isso, de focar a questão do preparo, de realmente poder preparar bem o chá nos eventos. Aí depois comecei a questão dos saquinhos, aí do saquinho passa para uma embalagem já mais estruturada, aí inicialmente eu vendi uma porção por volume. Que era uma coisinha de medida que eu tinha lá, e era aquele volume, então eu fazia tipo meio que o mesmo preço e acabava que variava a quantidade que cabia ali, então dava uma equivalência assim, da questão do preço e tal. Aí eu comecei a procurar mais chás, já uns chás mais especiais, então eu já tinha que começar a diferenciar a forma de precificação, de venda e tudo mais. Enfim, hoje em dia eu trabalho com isso, com lotes de 20 gramas, pacotinhos de 20 gramas, para tomar hoje, porque também continua sendo meu foco, apesar das pessoas quererem mais comprar do que tomar, meu foco ainda é servir. Fala pra mim o que mudou, porque isso a gente tá falando tem alguns anos. Isso, foi no começo. Aí no foi passando os anos e o que aconteceu? Porque você ia em feira e servia, e aí como é que tá hoje? Então, como é que foi? aí acabou que assim, eu era músico, tocava numa banda. Isso, fala essa sua parte, porque as pessoas não sabem, mas o Fábio é famoso. Não, ele tem uma banda famosa. Conta um pouquinho da banda, é sério. Eu tinha uma banda, né? Sim, infelizmente terminou, mas conte pro pessoal saber. Bem, eu era baixista da Móveis Coloniais de Acaju, que foi uma banda de Brasília bem atuante, assim, no início dos anos 2000 e em Brasília bastante. Depois de 2005 a gente começou a circular o Brasil inteiro e que aí infelizmente terminou no final de 2016. Infelizmente, mas felizmente pro chá, porque te deu... Foi exatamente. Né? Não, e aí foi aquela coisa assim, tipo final de relacionamento, Sim. Você precisa dar uma ruptura de vida. E precisa de um relacionamento novo. Exatamente. E aí eu mergulhei totalmente no chás. Muito bom. E, foi ótimo. É triste, mas é bom. Não, e eu lembro muito de um e-mail da Yuri na época, que ainda nem tinha me conhecido pessoalmente, nem nada, enchendo o saco dela. E como é que eles querem fazer dela? Olha... Ela e a Renata, inclusive. A Renata também falou a mesma coisa. Né? Isso. As duas, a mesma coisa. Olha, foi muito legal o seu interesse, procurar a gente, tal, mas vai com calma. Não enfia logo de cabeça. Porque basicamente foi isso. Eu falei, eu vou tirar um ano sabático da música e um pouco até da produção cultural. E aí eu fui para fazer um curso de sommelier, depois fiz outro curso de sommelier, fui para World Tea Expo, passei um mês na China e Taiwan. Gente, até queria comentar isso que eu acho que é super bacana. O Fábio, eu acho que é a única pessoa que fez 2 cursos de sommelier e diversos cursos no mundo. Então, se vocês quiserem alguma opinião de algum curso, eu acho que é super legal. De verdade, vocês podem perguntar a opinião dele, porque ele tem como comparar os cursos que ele fez. Então, ele consegue realmente dar uma opinião bem bacana. Eu acho que vem desse lance de família acadêmica. Meus pais são professores universitários, meu avô era pesquisador desde aquela época e tal. E, então essa coisa do aprender, eu era professor de sociologia, sim. E então essa coisa
da educação, da troca de conhecimento, do pesquisar e se envolver e se atualizar e isso, de comparar. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu tenho um lado autodidata, às vezes, muito forte, mas nada, para mim, a troca humana nunca se compara nada a isso. Sim. Não tem como. Eu acho que é onde as pessoas se desenvolvem mais. E aí você investiu em viajar. Viajar e fiz o curso aqui, né? Não consegui ir na rota naquele ano, mas depois no ano seguinte fui de novo. E realmente o que ficou muito engraçado, uma coisa que é bem, para quem está aí começando no mundo do chá, isso eu falo sem problema nenhum, como que todo mundo tem as suas verdades. E até foi uma discussão que eu estava falando sobre isso lá numa das minhas na viagem para a China, com um americano, ele falou, então essa questão de point of view, né, de ponto de vista. Sim. Eu falei, não, são verdades mesmo. Aí ele ficou meio assim, aí eu fui explicando, aí ele entendeu, realmente, porque quando você fala ponto de vista, você já está relativizando desde o início. Sim. Quando você fala que são verdades no plural, significa toda uma solidez realmente daquele conhecimento. Mas você tem que encarar como sendo no plural. E uma coisa que eu percebi fazendo, principalmente 2 cursos, era uma alfinetada de um no outro. Tipo, aquele fala daquele jeito, mas eu falo desse jeito. E isso é uma coisa que é muito legal do mundo do chá, principalmente pra gente que é do Ocidente. A gente não sabe nada. A gente, quanto mais estuda, o que eu mais percebo é que eu menos sei. Porque gera mais dúvidas, exatamente. Né? E você vai descobrindo os desdobramentos. Então, nossa, assim, o trabalho que a Yuri faz aqui é incrível por conta disso. Ele é uma coisa de renovação. Tá, beleza, passa. A gente passa. Obrigada, mas vamos lá. Não, mas realmente todo mundo que se envolve com a educação do chá tá de parabéns, porque realmente é uma coisa que você não tem limite. Você sempre vai descobrir coisas novas, você sempre vai descobrir que vai ter um lugar ali, uma outra montanha, com uma outra vila que faz um pouquinho diferente e é tão válido, é tão verdadeiro quanto. Então, se questionem sempre, isso é o que eu sempre falo. Realmente tem muita renovação também, eu sinto. Exatamente. Então, por mais que a gente chega num momento que a gente acha que a gente está dominando algumas coisas, que chega a ser uma certa verdade, porém o mundo não para. Então, a gente não pode parar de estudar, ainda mais quem educa. A gente tem que se reciclar, a gente tem que pesquisar muito, ler muito. Então, é uma coisa que eu acho que é o primordial. Por isso que eu acho que viajar... fazer curso, é sempre super válido. Nossa, muito importante. Além do seu esforço pessoal de ir pesquisar você mesmo, sentar, né, a bunda na cadeira e vamos lá, vamos ler, vamos ver no computador, vamos ver a internet. E hoje em dia é muito mais fácil. Sim, assim. Nossa, então, várias coisas eu fico pensando que você quer, assim, você pesquisa. gente, quando 2010, porque eu fico assim, eu tomo chá desde 2001, por que eu não tenho essa base de estudos desde 2001? Porque simplesmente era impossível acessar isso. Não conseguia acessar, não conseguia ver nada sobre isso. Então também, cada coisa a seu tempo. Sim. Mas aí tá, aí você vai lá, Estudei pra caramba e tal. E aí hoje em dia, eu tô até numa fase de... quem mexe com obras sabe o transtorno que é. Isso, mas conte as novidades pro pessoal. Eu tô num processo de montar uma loja física. Sim. E a ideia dessa loja física é incentivar as pessoas a beberem chá, principalmente. Então o conceito continua o mesmo. Agora, né, dando mais um enfoque no espaço físico. Exatamente. Né? Porque as pessoas começavam, beleza, você tá aqui esse final de semana, mas onde eu te acho? Sim, e quando depois, acabar? E que eu quiser mais? E que não sei o que, se eu quiser tirar dúvida. Vocês já estão vendo, eu não paro de falar. Então, e aí imagina quando alguém pergunta alguma coisa sobre chá e pronto. É uma aula. Muito boa, por sinal. É incrível, eu falo muito mesmo. E gosto de falar, E uma coisa muito pra mim que eu acho que é a questão de responsabilidade do conhecimento. Eu acho que eu vivenciei várias coisas, outras ainda não. Mas uma coisa que eu sempre coloco é que eu falo a partir dessas experiências. Eu não busco verdades, eu não busco... essa coisa é assim, é exatamente o contrário. Talvez isso, como antropólogo, como sempre professor e tal, enfim. Eu acho que é importante eu colocar, e que eu compartilho tudo que eu já vivenciei, eu posso compartilhar e tenho interesse em compartilhar, mas é também entender que são vivências, né? E que cada um também é vai legal ter construir. Exato. E isso é uma coisa que eu tento sempre muito lidar com quando o público vai lá, porque assim, né, desde que vai da questão básica do
chá, camélia sinensis, É, chá barra as infusão, diferenças básicas, essas né? coisas, ou do tipo, você tem chá de... Aí fala um monte de erva que eu nunca ouvi falar na vida, gente, essa parte eu não trabalho exatamente com isso. Desde que a pessoa foi na China, ou foi na Índia, ou foi em Japão, e foi em tal lugar, e ela aprendeu aquele jeito, e fala, mas é assim que eu vi, assim. E você realmente tem que, né, saber lidar e interagir e fazer trocas Isso, com essas agregar, realidades. né? Sim. Bem, essa é a maior novidade desse ano, tá bem atrasado ainda, mas Mas tá indo. tá indo. Então a gente pode esperar novidades. Sim, eu espero né? que sim. E assim, a minha ideia, inclusive, mais do que tipo, vender isso que eu falava, o chás, eu venho promover o chás que eu trago, enfim, que eu busco, né, faço essa busca Sim. pelos lugares, é aumentar o consumo. Então, eu tenho muito interesse, eu já trabalho com algumas marcas em parceria, né, com a própria Infusorina. Sim. A minha ideia é promover o que tem de chá no Sim. Brasil. Não só o que tem lá fora, mas o Não, nosso isso, também. Nosso aqui, as marcas Sim. que estão aqui, a galera que está batalhando há 10, 15 anos, ou menos, 5, enfim. E eu tenho, claro, vários os meus queridinhos, a galera que eu tipo olho e fico, eles são tão incríveis. Desde o chá, o estilo de trabalho, na visão do mundo do chá, eu acho muito legal. E eu quero compartilhar isso com as pessoas em Brasília, Sim, né? Então, é muito engraçado que algumas pessoas chegam para mim, eu forneço chás para cafés agora, tem muitos cafés me procurando. E aí, quando não é muito o perfil dos que eu tenho, eu falo, fala com fulano, tipo, procura com o Beltrano. Eu sinto assim, tem muitas pessoas nessa área do chá, elas trabalham assim, porque eu acho que é tudo muito bem definido. O chá é um espaço muito grande, sabe? Sim. O mercado é grande, tem espaço para todo mundo. Exatamente. Então, o que não é a minha especialidade, eu conheço uma pessoa e não tem problema de indicar, porque não concorre no fim. Não, de maneira são lugares diferentes. Nossa, e assim, a gente é tão pequeno, né? Essa coisa, o chá é a segunda bebida mais tomada consumida do mundo. Aí todo mundo, o café é o primeiro, aí você fala, não, é a água. Mas no Brasil todo mundo acha que é o café, né? Sim, é muito engraçado. Você vai comparar com o chá, então seria algo mais que o chá, o café. Sim. E assim, então se isso é a realidade mundial, a gente está tão atrás disso. Existe Aí falando bem, vamos falar de business? Vamos falar de business. O mercado é tão potencial, assim, um potencial tão grande, que até quando a gente bater no limite para realmente começar a concorrer em todos os níveis, cara, a gente tem tanto caminho para construir junto, que eu acho que vale muito mais a pena essas construções ainda mais agora que o mercado está começando a definir, que a gente está finalmente estabilizando, né, o que o brasileiro quer de chá, é meio que agora, né, que tá acontecendo. Enfim, mas aí esse é o novo caminho. Eu tenho interesse em sim, claro, que a Vai Ter Chá seja reconhecida como um ponto de referência, qualidade, disseminação da cultura do chá. E eu busco desde chás, trabalho isso desde com blends e aromatizações, e aí indo, claro, aí são as partes que a gente mais xodózinhas, para os chás especiais, chás puros, né? E aí, no ano passado, teve uma grande... Óbvio, já conheci algumas coisas, mas acabei indo para Taiwan e nossa... Que é um ponto fraco seu, não, né? Muito, totalmente. Trouxe aqui, tá aqui visitando a Yuri, eu fui trazer um chás, aí quando ela olhou, Fábio, mas... E cadê, assim, essas outras coisas que não são produzidas em Taiwan? Aí eu, poxa... A gente vai aproveitar, então, até para fazer a gente tem a degustação, né, que a gente faz aqui no meio do podcast, que o pessoal até me enquadrou, assim, eu quero foto, porque vocês ficam falando do chá, e eu não tô vendo o chá, então eu já tirei foto, tá, gente? Jonas, lembrei de você, tá, vou tirar foto, vai estar aqui. E o que fala pra gente? A gente vai tomar, se der tempo, dois esses chás, dois, que o Fábio que escolheu aqui pra gente. São dois chás que eu acho que representam bastante, assim, a questão de Taiwan. Bem, para quem não sabe, Taiwan, grande expertise de Taiwan são os oolongs. E... Pessoal, é aquele do curso, que tem o bichinho, lembra o bichinho que morde a folha? E é muito engraçado, porque eu fiz essa viagem, né, uma viagem de estudo, e
E uma das coisas que é até um dos mestres que eu vou falar aqui um pouco do chá, que Sim. ele mexeu, que é o Thomas, e ele propõe uma classificação dos chás taiwaneses dentro de que é o Seven Beauties, Taiwan Seven Beauties, que seriam 7 categorias de oolongs que, de acordo com a oxidação, o grau de oxidação, o formato das folhas. Sim. E a questão de roasted baked, aqui eu acho a tradução tão terrível. Torra, a parte da torra, enfim. Mas, e a partir desse conjunto dessas 3 características, fazer a divisão de padronizar os oolongs, porque realmente você vai lá, é muita variedade. É muita variedade. Até o pessoal que fez o curso que viu nas apostilas da escola, a gente mesmo já fez tipo 3 categorias diferentes de oolong na hora da gente fazer preparo, né, fazer identificação, porque é muita variedade. Vocês estão vendo que na verdade tem muito mais variedades lá no mercado. Eles brincam, né? Lá, existe chás e existem oolongs. Assim, eles já Por quê? Porque eles devem ter muita tradição, né, com a bebida. Sim. E aí foi surgindo muita variedade, né, com o tempo. E assim, isso dá um outro podcast só para isso, a história de chá de Taiwan. Mas é muito... Porque assim, o Taiwan, para quem não conhece, é um país, povo, ilha, enfim, região muito complicado, porque ela era, né, tipo, ela tem povos, etnias locais, tradicionais, de lá mesmo, e tem toda a primeira a dominação Han. Isso que eu ia falar, ainda foi invadida. Depois da dominação japonesa, assim, fora antes as colônias, né, britânica, portuguesa, enfim, na Ilha de Formosa. Isso. Teve muita influência no fim. E aí no final, principalmente, e aí pro chá, foi muito, muito significativa a colonização japonesa. Eu ia comentar, eu acho que todas colaboraram de alguma forma para a evolução do chá ali, mas eu também sinto que a japonesa foi a definitiva. Não, foi definitiva, porque inclusive assim, eles tinham vários, os japoneses padronizaram meio que quais eram os 4 principais cultivares que iam ser propagados pela ilha inteira. Sim. Então, realmente, foram quase 100 anos, se eu não me engano, de colonização japonesa, e eles mudaram totalmente o perfil do chás. Depois foi retomando, eles têm umas variações nativas, selvagens, Sim. que é muito legal. Aí o Instituto lá começa a fazer uns híbridos com selvagem, com assâmico, enfim... É uma loucura. Estudos rolando, muitos estudos. Eles são muito focados nisso. Eles têm uma tradição também de produção de chás verdes no estilo japonês, o que é muito interessante, porque tem você sente assim, a influência do terroir e do cultivar, que é característico de oolong. Sim. Mas é um chá verde, então ele muda, e é um chá verde de fixação por vapor, Sim, então que é bem... Rola a influência total, dos japoneses. Assim. Mas enfim, e todo o comércio também, principalmente o boom do comércio, realmente a estruturação do mercado de chás em Taiwan foi feito muito realmente no período com o Japão. Assim. Entendi. Vamos só vamos focar falar aqui do chá rapidinho, depois né, porque tem que preparar, né? Daí a gente deixa aí eu escolhi 2. Um que é um clássico, que é o Oriental Beauty. Que eu adoro, é um dos meus favoritos. Pois é. E ele é assim, né, quando todo mundo fala de chá de Taiwan, ele é um que vai aparecer sempre. Ele tem toda essa controvérsia, né, e os mitos de como ele é feito, da questão que pica ali o bichinho e tal, não sei o que. Tem o bichinho ou não tem? Tem o bichinho. Tem o bichinho, viu, gente? Tem o bichinho. Não é lenda, não é marketing. Não. Mas a questão é, o quanto isso influencia no chá não é tão grande quanto o cultivar e quanto principalmente o mestre, né? O mestre de chá, né? ou a mestra, enfim, também, tem vários casos. E a pessoa que vai processar o chá realmente é ali que faz a diferença. Sim. A mão humana é o terroir. Né? Mas é o que eles falam, por exemplo, a questão do terroir, ele tem um gráfico assim que é isso, é o que você muda menos é o terroir. Dá para você fazer algumas adaptações, mas você mexe bem pouco. Tá. O cultivar, você pode mexer bastante, porque você tem esses institutos de pesquisa e os híbridos, e você vai escolher qual é o melhor para aquela região, para as condições climáticas, contra pragas e não sei o que, blá, blá, blá. Então você já tem uma maior
maleabilidade, digamos. Tá. Mas aí quando chega na mão humana, aí que realmente é você tirar uma mesma planta, de você fazer, por exemplo, um Jade Oolong, que você vai fazer com cultivar X, né? E aí você muda o cultivar e ele sai de Jade pro Milk Oolong. Tem as diferenças. Tem as diferenças. Entre as E aí quando vai para a categorias. questão da torra, você tem mestres de torra, que são contratados para ir só na época de torra, e eles vão lá, fazem a torra pro jeito que você quer, do jeito que o cliente Sim. quer, o mestre quer. Talvez o pessoal não saiba, mas esse processamento, nessa produção de oolong, pode resultar só no chá, do jeito que saiu da manipulação, ou as pessoas podem acrescentar essa torra que o Fábio está comentando. Exatamente. Tá? E aí tem níveis, tem, né? Nossa, vai tem desde grau assim, de torra. torras lentas com temperaturas baixas, torras com temperatura mais altas, várias torras, tipo... Uma atrás, na sequência. Você tira, esfria, coloca de novo. E assim, é realmente uma outra ciência já. Sim. E é muito legal ver cada fábrica, cada mestre tem os seus macetes e os seus segredos industriais. Ele pra ficar diferente. Pra ficar diferente. Assim. Sim. Tem uma fábrica que a gente visitou lá em Taiwan, que eles modificavam a máquina de secagem, daquela que vai descendo assim, eles acrescentavam umas outras coisas que, No meio do que a gente caminho. não pode nunca falar, Não pode. a gente quase assinou um termo lá, que é o que eles falam que dá o diferencial. Que dá o do chá diferencial, deles. sim, E com é certeza. Toda fábrica tem uma... tem seu Senão, segredo, Pois é. Mas o que mais me fascinou é essa questão da mão humana. Então, por exemplo, esse daqui, que é um chá bem diferente, chama Taitung Oolong. Taitung é uma região de Taiwan, bem no sul, virado pro oceano mesmo, não pro estreito com a China. Sim. E eles faziam uns oolongs qualquer, tipo, vendia para outras regiões, vendia para a galera que blendeava para fazer um Oriental Beauty meio fake, ou de uma gradação mais baixa, porque colocava uma parte que não era dali mesmo e tal. E aí esse mestre, o Thomas Chu, falando, galera, vamos dar valor aqui pro que a gente faz, vamos, né, fazer de... E aí começou a trabalhar com os fazendeiros lá e tal, para chegar num tipo de chá característico daquela região, para dar essa denominação de origem. Ele deu uma organizada ali. Exatamente. E aí eles foram trabalhando a um oolong de alta oxidação, média alta. Ele, na categoria dele, só fica abaixo do que ele chama do Formosa Bonita, que em vários lugares é o Taiwan Black Tea, é o chá preto taiwanês, mas que na caracterização é um oolong, quando a gente vai ver o processo. Mas esse é um oolong de altíssima oxidação. Esse será uns 80%, 75%. Mas que passa também por um processo de secagem barra torra, que faz ele fez um primeiro, aí fazia uma primeira torre e ele, gente, tá legal, mas ainda não tá lá. Aí vamos fazer uma segunda. Daí fez aí fez a segunda daquela. e ele passa, se não me engano, por 2 ou 3 torras. Entendi. Mas ele, na verdade, essa é um pouco a diferença. É baked. Então ele não tem tanto... Assado. O assado. Ele não, para quem não sabe, a diferença entre o roasted e o baked, que seria a torra e o assado, é por onde o calor entra em contato com o chá. Nesse caso, o baked, o calor está no ar. Sim. Né? E aí, então ele não está em contato direto com a chapa quente, digamos. Que é o bem característico do, sei lá, do Amber Oolong, que é o Tunting, que é bem isso. Então, daí a gente vamos falar mais ou menos pro pessoal o aspecto visual, só para eles Bem, terem ideia. tá, Porque são chá, a gente tá com esses dois chás, 2 oolongs, mas são bem diferentes. Bem diferentes, bem, eles são de oxidações mais altas, então eles, em termos de coloração, vão puxar mais para esse marrom, quase um preto acinzentado. Mas o Oriental Beauty, ele é incrível. Ele tem uma variação maior de cor. Tem até uma coisa um pouco mais clara, mas é porque tá cheio de brotinho. Ele tem a diferença de cor. Pela questão do tipo de oxidação, que é um pouco diferente. 2, por conta do tipo de folha. Ele não é enrolado. Sim, tá torcida só. E também pela questão da picada. Ah, tá. Isso altera a coloração do bichinho. Ó, o bichinho aí. O Jacobiasca tá aqui. Exatamente. E aí a gente vai fazer, depois dá pra ver, assim, as folhas, dá pra ver meio que como que a planta... Como que elas reagem de maneira diferente.
Essa questão também, eu mesmo falo assim, eu falo, como eu disse lá no início, são as experiências, as vivências que a gente tem. Sim. O que foi colocado pra gente, lá pelo mestre que fez esse chá, é que a planta, ela reage à picada do inseto, Sim. produzindo substâncias que criam um aroma que é parecido com a flor que atrai o predador desse inseto. Então na verdade ela não produz um aroma para espantar. Não. Ela produz um aroma para atrair o predador. O predador daquele que está atacando ela. Muito inteligente. Né? E aí que disso que vem esse adocicado incrível do chá. Entendi. Bem, aí, né, você entra no hall de histórias ou não, histórias, né? Mas... tá sempre lá. Eu acho que faz um baita de um sentido também. Sim, não, também né? acho. Porque se fosse para espantar, não seria uma coisa tão saborosa. Sim, com certeza. Né? E ele realmente é lindo, a composição. Esse foi muito legal, que foi nos últimos dias lá em Taiwan. A gente fez um cupping, a gente foi fazer tipo estudos de cuppings. E aí cupping vertical, cupping horizontal. E aí a gente fez um cupping de 6 Oriental Beauties. Na sequência. Tá todo mundo bêbado. Nossa, de chá. E assim, aquela coisa, você começa o primeiro, nossa, que chá maravilhoso. Aí você vai no segundo, tá, esse é muito melhor. Aí você vai no terceiro, aí você fala, mas tem mais 3 ainda na frente. Pode ser 3 vezes melhor. Exatamente isso. Esse é um que eu trouxe, ele é o quarto nível. Número 4. O número 4. Eu trouxe o número 6 também. Aí todo mundo pergunta, por que o número 5 não veio? Porque aí tem a questão do mercado realmente, que é a relação de qualidade por custo, né? Sim. E aí esse era muito mais acessível e eu achei ele quase igual ao 5. Então eu falei, não tem porquê. Aí você acaba escolhendo mesmo. Isso, porque ele vale muito a pena, assim. Ele é maravilhoso. E esse é o 4. Esse é o 4. Mas eu posso falar pra vocês que ele está muito bonito. A composição está super elegante. A média do mercado nos Estados Unidos, que eles falaram que chega, é entre o 2 e o 3. Entendi. Então, né? Então, felizes nós, brasileiros, que temos um 4. Lá de Taiwan. Então, ele tá super bonito. Tem os brotos, tem as folhas. Na verdade, eu sinto que é o começo, né? A parte inteiriça da planta. Isso. No comecinho. Com brotos bem acinzentados, quase toques dourados. E tem folhas marrom claro, marrom escuro. Tá bem bonito. Agora o outro. O Taitung, que é isso? O Taitung porque esse chá especial que foi criado pelo Thomas Chu. Entendi. Com a galera lá da região. Dele. É realmente o processo dele. E ele tem essas bolinhas bem pequenininhas. Sim, já não é mais torcido que nem o outro, ele é enroladinho enrolado. E isso é cada folha, assim, quando a gente abrir, vai tipo, a expansão, todo mundo fica chocado, eu tiro foto, assim. Porque tá muito pequeno. Muito pequeno. Tá bem pequeno, gente. E eu sempre ofereço, quando alguém fala, não gosto muito de chá, senta aqui. Vamos conversar. E ele, extremamente... eu vou deixar sem... sem spoilers. Então vamos começar. Mas hoje em dia eu digo, ele é um dos meus chás favoritos. Entendi. Então temos 2 favoritos, o meu e o seu. Meu, exatamente. Vamos começar. Qual que você quer fazer primeiro? Eu acho que em termos, pra gente pegar as delicadezas mais e nuances do Oriental Beauty primeiro, para depois pegar o... Tá, então vamos primeiro fazer o Oriental. Eu vou dar uma paradinha, uma cortadinha rapidinho. A gente volta. Sabe o que acontece quando você junta 2 pessoas que gostam muito de falar de chá? O tempo do podcast estoura e a gente tem que dividir em 2 partes. Vocês acabaram de ouvir a primeira parte da entrevista com o Fábio da Vai Ter Chá e logo mais a gente vai soltar a segunda parte. Fiquem de olho. Até já!